que esta inocência também nos faz falta e hoje é um desafio. O que é certo é que o culto aos pastorinhos já se escapou, digamos, daquilo que era a nosso agir mais imediato, sobretudo até à canonização. Agora, podemos fazer sempre mais. É como um diamante que interessa lapidar para mostrar todo o seu real brilho, ou é como uma peça de arte que é preciso ir trabalhando para mostrar cada vez mais a beleza que tem. E isto sim, ainda podemos fazer mais. Aqueles de nós que estamos mais ligados à mensagem de Fátima, ao santuário, a apostolação, que ainda vai mantendo a sua atividade. Mas de facto é muito bonito verificar, e isso temos verificado, que o culto chega a lugares onde pensamos nós nada fizemos, porque o Espírito Santo assim o faz e ele leva e conduz a história. Fátima, obviamente, no século XXI, vai continuar a mostrar aquilo que é a verdade do Evangelho, que para os crentes tem uma força brutal e para os não crentes tem também essa força, no sentido de que, ainda que não tenham esses óculos para ler o mundo a partir da ideia crente, olham para o testemunho dos crentes e sentem-se, obviamente, intrigados e, mais do que intrigados, sentem-se impelidos a olhar para este lugar e a perceber que força vem deste lugar. E essa força, se quisermos numa palavra, resumir nessa palavra, é a força da paz. A canonização dos pastorinhos, embora eles sejam crianças, não interpelam apenas as crianças cronológicas, mas interpelam todos aqueles que querem pertencer ao reino de Deus. E Jesus põe como medida do reino, de facto, a criança, a infância espiritual. Não como dimensão do infantilismo e da irresponsabilidade, mas como dimensão da confiança em Deus. E creio que estamos numa época tão marcada também pelas nossas fragilidades pessoais, pelas nossas histórias às vezes desencontradas e com tanta vulnerabilidade, que ou confiamos ou desesperamos. E creio que é um dos primeiros grandes desafios que nos lança o Francisco e a Jacinta e a santidade que emerge de Fátima. Porque são duas santidades completamente diferentes, mas que surgem porque se lançam nos braços de Deus, que é Pai, e de Maria, que te experimentam como mãe. É a espiritualidade da confiança. E cada vez mais, na nossa época, creio que somos chamados a isto. E repito, ou confiamos ou desesperamos. São tão diferentes e podem-se viver em quaisquer circunstâncias históricas. Reparem, o facto de serem em crianças que não aprenderam a ler, a Lúcia irá fazê-lo, o Francisco e a Jacinta não, significa já à partida que não é a cultura intelectual que marca esta santidade. Não é preciso ser intelectualmente muito erudito para ser santo, embora não interfira, digamos assim. Nossa Senhora até pede que os pastorinhos aprendam a ler, portanto que nós estudemos. É uma santidade que se caracteriza, o Francisco, por uma dinâmica mais contemplativa, por um estar mais com Deus, por um cuidar mais da vida interior e da nossa relação com Deus, e a espiritualidade da Jacinta, um estar mais voltado para o exterior, para as circunstâncias, para a história, para as pessoas, enquanto sentir-me responsável por elas, enquanto a dimensão da compaixão e da solidariedade no bem. Estas duas dimensões, uma mais voltada para a vida interior que cuido na minha relação com Deus e uma mais voltada para os meus irmãos e para as circunstâncias difíceis que vivem e que se pode exprimir neste conceito da solidariedade, da compaixão, exprimem, e se virmos bem, a própria natureza da Igreja, que é ao mesmo tempo contemplativa e ativa, que é ao mesmo tempo chamada a cuidar da relação com o Senhor e de fazer o bem, como fez o Senhor. Por isso, Francisco e a Jacinta interpelam cada idade, interpelam cada pessoa, independentemente do seu momento de percurso espiritual que estão a viver, muito próximo de Deus ou a sentirem-se longe de Deus. Interpelam qualquer idade, qualquer nível cultural, qualquer pessoa em qualquer condição de saúde. Podemos estar no hospital, em casa, e esta espiritualidade toca e é desafiante, precisamente porque se complementam. Se eu posso não fazer coisas como a Jacinta, porque sou mais frágil, mais débil, estou doente, posso pensar em Nosso Senhor, como fez o Francisco. Se tenho um caráter mais expansivo e mais ativo e custa-me estar assim sossegado e quieto só a pensar em Nosso Senhor, então posso oferecer-me a mim, ao meu tempo, como um dom para os outros. Ou seja, digamos que em Fátima encontramos um grande rio que pode servir de fonte para tantas espiritualidades dentro da Igreja.